Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Muita paz, muita paz. E começamos logo com os 12 passos para a paz interior da Peregrina da Paz. No capítulo Pensamentos. Todos podem ser trabalhadores da paz. Quando quer que você promova a harmonia em qualquer situação conflitante, você contribui para o ideal completo da paz. Quanto mais paz você tiver em sua vida, mais você a refletirá em seus ambientes e no seu mundo. E é isso que a gente está aqui, para isso que a gente está aqui, para conseguir essa paz interior e poder refletir nos nossos ambientes, no nosso mundo e contribuir para a paz universal, promovendo harmonia em todas as situações. Mas a gente só consegue gerar essa harmonia na medida em que a gente esteja em harmonia interior, né? Então, é essa nossa intenção, chegar à paz interior. Vamos então para o Livro dos Espíritos. Começamos um novo item nesse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que vai falar sobre pactos. E Kardec perguntou se há alguma verdade nos pactos com os espíritos do mal. E o espírito de verdade responde: não há pactos. Porém, há naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, alguém quer atormentar o seu vizinho e não sabe como fazer. Então ele chama por espíritos inferiores que, como ele, só querem o mal e que, para ajudá-lo, exigem que também o sirva em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o vizinho possa se livrar deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio os maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque eles também precisam desses espíritos para o mal que queiram fazer. É nisto apenas que consiste o pacto. Kardec faz uma nota final aqui. O fato do homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que ele faça com eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e os espíritos do mal. Quer dizer, é apenas uma alegoria, mas é como se fosse um contrato tácito, né, sem palavras, que uns fazem com os outros quando se prestam ao mal. Então, eu ajudo você a fazer o mal e eu fico obrigado a te ajudar a fazer o mal também. É mais ou menos isso. Porque os dois estão na mesma sintonia e, principalmente, quando a gente fala na maldade, quem fez o mal
vai cobrar do outro que ajude também a fazer o mal. Quando se faz o bem, a cobrança já não tem essa relevância toda. Você pode até falar, eu fiz o bem, me ajude a fazer o bem, mas não obriga ninguém a fazer. Agora o mal, o espírito já sente que tem preponderância, né? É um jogo de interesses, de chantagem, de tudo que gera maldade, que a maldade gera também. Pois bem, vamos então para a Gênese. E aqui a gente está falando sobre obsessão e possessão, nas explicações de fenômenos considerados sobrenaturais. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Uma causa física se opõe a uma força física. Uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservar das enfermidades, fortificamos o corpo. Para garantir contra a obsessão, temos que fortalecer a alma. Assim, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, e as mais das vezes, isso basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Se torna necessário esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito, cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em uma existência precedente. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, precisa-se fazer expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Porém, nem sempre essa ação mecânica basta. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, o que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior for essa superioridade, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, é indispensável que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de lhe dar educação moral. Então, pode-se ter a grata satisfação de libertar o encarnado e de converter o espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, ajuda com vontade e com a prece. O que não sucede quando ele é seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deste último e se compraz no erro. Então, o obsidiado repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde sempre
do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos de obsessão, o meio mais poderoso que se dispõe é a prece. E assim podemos demover o obsessor de seus propósitos maléficos. Bom, obsessão é uma coisa muito séria. E quando chega a possessão, quando chega a fascinação, fica muito mais complicado, né? E o espírito obsessor, ele se aproveita das fraquezas e das intenções do espírito encarnado, né, do obsidiado, que vai permitindo essa influência, vai recebendo essa influência de uma forma tranquila. A gente convive com os espíritos e sabe disso, e os espíritos, tanto os bons quanto os maus, estão tentando nos influenciar de alguma forma. Então, se a gente está numa vibração ruim e se interliga, se conecta com o pensamento do mal, a gente não o repele, a gente não critica, então vai recebendo aquela influência ruim e vai concordando com aquilo. Então daqui a pouco a gente está obsidiado porque permitiu que aquela situação chegasse onde chegou. E às vezes, quando vai tomar consciência, já está muito mais influenciado do que imaginava que fosse possível. Então, aí está todo esse nosso trabalho de prece, de estudo, de leitura, de querer o bem, de aprimorar os nossos desejos para o bem, para ajudar e repelir todo pensamento ruim, toda a influência ruim, é que vai nos facilitar essa libertação. Então é isso. Vamos terminar os nossos estudos agora com o versinho de Maria Dolores, que está no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Chama-se Presença de Jesus. Detente nos minutos disponíveis. Ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e consolo para o enfermo largado à solidão.